por que o Brasil acaba tornando-se um país extremamente interessante para nós moçambicanos. Ao contrário de Portugal, porque na minha visão, na minha opinião, nós somos mais chegados a portugueses do que a brasileiros. Eu acho que se você for a Portugal e perguntar a algumas pessoas na rua sobre Moçambique, muitas delas conhecem Moçambique, porque em Portugal tem a RTP África que passa em Portugal e tem muitos africanos das CPLP, né? Até não das CPLP, das PALOP, dos países africanos que falam a língua portuguesa, que vão para Portugal em entrevistas em programas muito conhecidos, e tem vários negros africanos que foram para Portugal e são reconhecidos porque eles atuam em shows, atuam em vários eventos, são convidados em programas televisivos famosos. Até o presidente Marcelo Rebelo, né, de Portugal, tem vindo a Moçambique porque ele já morou em Moçambique por muito tempo. Então, nós, moçambicanos, temos uma ligação muito forte, na minha visão, com os portugueses, mais próxima com os portugueses do que com os brasileiros. Mas por que o Brasil acaba tornando-se um país interessante para nós em relação a Portugal? Ao contrário de Portugal, que nós temos mais afinidades digamos, diplomáticas, há sempre uma visita ali, há sempre um moçambicano falando de Portugal, há sempre relações de vários moçambicanos que vão estudar em Portugal. Então, o que eu acho é que o Brasil tem uma relação mais próxima, ou há muito tempo eu consigo notar isso, com Angola, porque vários brasileiros veem Angola como um país africano que tem uma relação mais próxima do que Moçambique. Moçambique está tendo essa influência no Brasil, está sendo muito conhecido, na minha opinião, agora. Mas neste momento, o Brasil acaba tornando-se muito interessante para os moçambicanos em relação a Portugal. Porque aí vão as minhas razões, na minha visão, na minha opinião. Você vai deixar aqui nos comentários o que você acha. Primeiro, o brasileiro é um povo bastante ativo. Ativo financeiramente. Financeiramente como? O brasileiro tem facilidades ou tem a sensibilidade de ajudar o próximo. Isso é uma das coisas que o brasileiro tem. O brasileiro tem a facilidade de fazer compras online e são 210 milhões de habitantes. E eu estava a ver uns dados do IBGE que 82,7% da população tem acesso à internet nas suas casas. O que é que isso faz? Faz com que o brasileiro fique mais tempo na internet, queira conhecer outras culturas, que aí vem uma outra coisa, a curiosidade brasileira, conhecer outros países, viajar para outros países, ver outras culturas e partilhar aquilo. O brasileiro gosta disso, gosta de assistir isso. E com o YouTube, que praticamente é uma plataforma que transformou várias pessoas no Brasil, começando pelo Brasil mesmo, pessoas que começaram do nada, como o Whindersson Nunes, que começou do nada com o YouTube, mostrando a sua habilidade em fazer piada, comédia, né? E chegou onde chegou, e várias outras celebridades no Brasil que se destacaram por causa do YouTube. O Flow Podcast, por exemplo, que é um dos flows mais, digamos, um dos podcasts do princípio, que agora está caindo, mas que subiu e chegou onde chegou só por causa do YouTube, por causa das visualizações, e eles conseguiram construir uma empresa, porque o povo brasileiro consegue ser muito ativo na internet, e por causa dessa atividade que o povo brasileiro mostra ser nos canais de YouTube, para qualquer tipo de informação, torna-se um público financeiramente ativo e interessante para nós, seja na parte monetária, seja porque o brasileiro pode pagar por um produto que você está a expor. Por exemplo, eu mostrar para vocês alguns locais bonitos aqui em África, que vocês, se quiserem, terão um guia, um recebimento de uma pessoa específica. Vocês saem do Brasil, vêm para aqui, alguém vos recebe, vos acomoda e vos mostra, um guia turista, vos mostra onde ir, onde estão, onde é que tem a história, onde é que tem os parques, quais são os melhores hotéis, os melhores resorts, as melhores praias. Cara, o brasileiro pode sim pagar por isso, porque o brasileiro tem uma atividade e uma coragem muito diferente da dos portugueses, da relação com a internet que os portugueses têm.
Os brasileiros são mais ativos. Os brasileiros, por quererem ver uma mudança na vida de um youtuber, eles podem fazer um movimento e dar grana para um determinado youtuber. Contribuições mínimas de vários brasileiros para ele mudar o cenário da vida dele e para continuar trazendo os conteúdos que ele sempre tem trazido. Isso é uma coisa que nós notamos muito nos brasileiros. Então, o povo brasileiro acaba tornando-se muito interessante para nós moçambicanos. Começa a tornar-se mais fácil fazer conteúdos que abrangem públicos brasileiros. Isso é como um mercado, é como uma análise de mercado de um qualquer outro produto. Quando você está querendo lançar um determinado produto, você estuda o público-alvo e você vê qual é o público-alvo para aquele produto e você vai ajustando o seu produto às necessidades do cliente. Quanto mais o cliente muda, o cliente quer aquele tipo de produto e você vai dando aquele tipo de produto para o cliente, porque ele é quem paga. E quanto mais ele paga, gera lucro, gera caixa na empresa, gera fluxo de caixa. E você consegue fazer com que toda a tua empresa esteja operacional por causa de um determinado público-alvo. Isso é diferente daqui de Moçambique. Aqui em Moçambique é possível sim viver com YouTube, mas você precisa focar bastante em polêmicas, em problemas, em divergências, em fofocas, em coisas que de fato não agregam no crescimento intelectual da população, no crescimento intelectual das pessoas que estão online conectadas no YouTube. E isso faz com que Moçambique não seja interessante para algumas pessoas, mas o Brasil sim seja, porque no Brasil existe essa diversidade de pessoas que vão assistir qualquer tipo de conteúdo. Eu estava um dia olhando no YouTube e tem um brasileiro que fala sobre quiropraxia, que eu acabei entendendo isso lá, que é mais ou menos mexer algumas partes do corpo para ver se faz algum ajuste nos ossos. E o que isso é? Cara, uma coisa que aqui em Moçambique eu acho que as pessoas nem fazem, nem imaginam esse negócio. Talvez um e outro são poucos moçambicanos, mas o cara tem mais de 600 mil views, tem mais de 700 mil views. Então eu começo a pensar, cara, isso é um único vídeo. Eu começo a ver que o brasileiro é um povo ativo, como dizem aqui, CPLP, né? Que são países da língua portuguesa. O brasileiro é um povo ativo. E fazer conteúdo direcionado ao povo brasileiro, por mais que não sejamos tão próximos, que agora estamos a criar uma proximidade, apesar de todas as divergências que vêm acontecendo, ainda torna-se interessante fazer conteúdos orientados para esse público, para que a gente consiga ter uma escala e depois começar a mostrar de fato aquilo que nós queremos apresentar no canal, né? Não, para mim, olhando com o conteúdo, com a visão que eu tenho sobre tudo isso, ainda torna-se interessante e eu acho que é por essa razão que vários youtubers moçambicanos acabam fazendo reacts sobre outros vídeos que estão em cima, que falam sobre o Brasil e reagem às cidades do Brasil, à comida do Brasil, à população brasileira, ao jeito que o brasileiro é, a tropa brasileira e muita coisa só do Brasil, porque o Brasil, cara, olha só o quão incrível o brasileiro é. O brasileiro assiste um vídeo de um estrangeiro e fala do país dele, tá ligado? Então, só para você ver o nível do engajamento que o brasileiro traz para os vídeos e como o brasileiro faz com que aqueles públicos pequenos acabam tornando-se públicos gigantes, ou seja, youtubers gigantes, com seus inscritos, com seu apoio, seja apoio dando opiniões nos comentários. Cara, fala mais disso, isso aí vai te ajudar. Eu acho que essa é esta razão e você vai ler nos comentários e sempre vai ajustando as métricas, o que é que te faz produzir os vídeos para que o seu público receba muito bem. Só que também colocando nessa análise que eu estou fazendo aqui, quando você cresce com o público brasileiro, você se desconecta do público moçambicano, né? Porque os moçambicanos olham isso como, não, você só está falando do Brasil, não fala de Moçambique. Você só está falando do Brasil, não fala de Moçambique. E você perde uma certa valorização dentro, cá no país, porque você não fala das coisas que acontecem no país, você mostra o que acontece no país para um público
que está fora, né? Que está fora do país. Então você acaba não sendo muito, digamos, valorizado dentro de Moçambique. Tanto que são algumas pessoas que te conhecem, te acompanham sim e conhecem seu trabalho, mas você não ouve essas pessoas sendo mencionadas nas TVs, como acontece no Brasil, que muitos youtubers são convidados para televisões, para falar, para podcasts, para conversar e por aí vai. E uma coisa que eu consigo ver é a humildade acaba quando você ganha um pouco de fama, um pouco de inscritos, a humildade começa a reduzir. Como? Porque as pessoas confundem muito, digamos, confundem bastante o fato de ganhar fama e de ser humilde. Eu nunca associei isso à humildade, ao dinheiro ou à pobreza. E por causa disso, algumas pessoas já passam a não aceitar, por exemplo, convites. Faz muito sentido, eu acho que faz sentido se não for estratégico para a pessoa que estiver a gravar o vídeo. Mas essas são as razões que eu acredito que tornam o Brasil cada vez mais interessante para Moçambique, e nós queremos cada vez mais se aproximar do Brasil sem qualquer tipo de treta, sem qualquer tipo de divergência que exista aí, porque existem brasileiros que não são muito legais e outros também que são legais. Existem moçambicanos que não são muito legais e também outros que são muito legais. Estamos juntos, esse é o começo. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre isso, se você acha, se você tem essa visão. É uma visão que eu acho que muitos youtubers devem ter aqui, e como isto é financeiramente importante para nós produtores de conteúdo, né? Que desejamos viver disso e pegar a grana daqui para fazer diversas coisas na vida real, no mundo real. Estamos juntos, esse é o começo.